Olá pessoal! Oi! Hoje a nossa live aí é a live sobre alimentação saudável. E aí o pessoal está se conectando, como é que tá a galera? Vamos ver aí. Vamos esperar o pessoal Vamos entrar. esperar também a nossa convidada entrar para falar mais conosco. Isso! E enquanto isso a gente vai falando um pouquinho aqui para vocês, como também é importante a gente saber um pouco mais sobre a alimentação saudável. Uma boa né? alimentação. Tanto aqui também para gravar para a galera A gente vai do deixar gravado. YouTube, Isso. né? Então já deixei aqui para que o pessoal também possa assistir. E a gente hoje vai falar sobre o que todo mundo quer saber. A alimentação é o que está sendo mais falado hoje, em pleno século XXI. Se fala muito, né? E principalmente é o momento que nós estamos Nesse passando momento. de pandemia. E o que está mais se falando hoje na sociedade em geral, tanto da comunidade médica quanto das pessoas em comum em geral mesmo, sobre como se alimentar de forma saudável para evitar problemas inflamatórios, que é o que a gente sempre conversa aqui, não é? E nesse período, como a Daiane falou, quarentena, a maioria das pessoas estão em casa, tem gente que a gente sabe que ainda assim sai. Entretanto, como está sendo a alimentação dessas pessoas? Dentro de casa a gente sabe, né? Que é muito complicado, a maioria que eu vejo reclamando e falando, não se disponibiliza a gente levantar e fazer atividade em casa. Uma coisa é você sair para academia e outra é você fazer em casa, fazer uma boa alimentação. Esse é um período que muita gente está tendo insônia. Eu vejo muitas pessoas reclamando. Aí já dorme tarde, acorda tarde, atropela o café e não come direito, né? E realmente você chega ali na geladeira, vê algo já pronto. Você vai pensar em fazer? Não, né? Aí Bom, o pessoal já vai, falta academia dentro de casa. Exatamente. Já não, né? Então é necessário a gente rever. E outra coisa, não tem como a atividade física andar desassociada de uma alimentação. Então é por isso que hoje nós vamos chamar a nossa convidada, a bacharel em nutrição, Franciele Alcântara. Isso mesmo, e ela tem muito para falar sobre esse tema que hoje é bastante discutido, tá certo, Pra gente? quem já conhece ativamente de longas datas, já deve ter ouvido falar de Franciele aqui, com certeza já viu vídeos dela, então vamos convidar ela aqui. Só um pra conversar momento que pouquinho ela conosco. tá entrando ainda. Não estamos conseguindo conectar a Franci. Deixa eu ver aqui, gente. Franci, se você tá aí ao vivo vendo a gente, tenta chamar também a gente aqui, porque a gente tá tentando te chamar aqui e não tá indo não. Não estamos Tá conseguindo. certo? Não estamos conseguindo. Vê aí pra ver se você tenta chamar a gente, tá? É como se você não tivesse online. É, como se não tivesse online aqui pra gente, hein? É como se não tivesse aí estando o Ativamente Saúde. Então, tenta aí chamar a gente, porque a gente também tá tentando chamar e não está conseguindo, tá bom? Pra gente bater esse papo aqui. Então, como ainda tem muita gente entrando, a gente vai batendo um papo. Outra coisa, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida referente à alimentação, como é que eu me alimento à noite, será que eu posso associar a minha alimentação saudável com alguma proteína, algo que possa suplementar, algo por fora, né, que nosso organismo, além de produzir, qual é o necessário também, aquele que a gente já não consegue mais, como é que fica, tá certo? Então, tenta ver também aí, vai anotando as perguntinhas, porque vai ser muito importante para nós e com certeza para a Franciele, a nossa convidada de hoje, tá? Que a gente está tentando aqui chamar e pode ter ocorrido algum problema de conexão com ela, a gente ainda não sabe o certo, mas então é isso. E ao longo também eu gostaria de falar um pouco mais em relação ao Ativamente Saúde, né? Então, o Ativamente Saúde, ela também permeia por esse caminho, que é justamente a alimentação saudável, e justamente as pessoas pensarem em emagrecimento, mas é de dentro para fora, porque senão não adianta, não é isso? Não é só emagrecer rápido. Francis, se você está online, a gente não sabe, a gente não está conseguindo
te chamar, é como se você não tivesse no estando ativamente saúde, ou não tivesse o adicionado, ou não sei se é seguindo, algo desse tipo, mas não estamos aqui conseguindo ter um link contigo, tá? Ah, você pode também fazer o seguinte, chamar a gente. Tem como fazer isso aí, tem como ligar, tá bom? Para você já estar ao vivo e a gente está aqui. Agora acho que vai. Vamos ver se agora vai, gente. Tá entrando, o pessoal chegando. Tá? Agora vai. Pronto. Agora foi, hein? Demorou, mas chegou. Agora, Então, agora eu escuto vocês também. Não ouvi, perdão. Não tá conseguindo ouvir? Ouviu agora? Agora tô. Eu não estava conseguindo escutar vocês. Ótimo. Então, vou fazer o seguinte, como a gente já falou muito, fala um pouco do seu trabalho, como bacharel em nutrição, e fala um pouco desse tema que hoje está sendo tão discutido em relação à alimentação saudável. Pronto, tá certo. Então, eu sou nutricionista, com atuação na área clínica, né? E o foco maior em hábito saudável, emagrecimento, enfim. E tratamento de doenças de síndrome metabólicas, né? E nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, de coronavírus, a alimentação tem sido aí carro-chefe de algumas informações, de algumas matérias, né? Falando sobre sua relevância, sua importância no sentido da imunidade. Tem gente falando sobre prevenção, tem gente falando sobre cura, né? E de antemão eu já quero deixar claro e registrado que não existe shot, remédio, receita caseira que cure ou impeça a pessoa de ser contaminado pelo vírus. Até o momento, nos estudos que se tem feitos, o único método de prevenção é higienização, certo? Das mãos, uso de máscara, distanciamento social, certo? Manter distante e caso alguns sintomas, alguém apresente sintomas de síndrome gripal, o isolamento, certo? Até o momento é disso que nós falamos. Mas será que a alimentação, ela pode auxiliar, ela pode ajudar? A gente vai conversar sobre isso, né? Na medida que forem surgindo os questionamentos, a gente vai falando a respeito. Com certeza. Espera aí rapidinho, só que eu vou só dar uma ajustada na minha tela. Pode ajustar, à vontade. Tá ok, Pode ajustar a tela. Antes aí ajustando a tela. A gente já espera. Pronto, ficou melhor assim. Já esperando. Ótimo. E aí, a conexão agora. Enfim, né? Isso Ao acontece, vivo é dessa forma, né, Ao gente? vivo, Vocês isso sabem. sempre acontece. A conexão. Sempre acontece isso mesmo. Com esse tema, claro que é um tema maravilhoso. Todo mundo quer realmente saber mais. E às vezes ocorre. Sim. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pode falar. Ok. Pronto. Você falou que nesse tempo, né, de pandemia, a única prevenção é, você já deu toda a alimentação saudável também, higienização, isolamento. Mas o que você me diz em relação a esta questão da relação da pandemia com pessoas que realmente estão acima do peso? Obesidade é fator de risco. Primeiro de tudo. A gente vê muita gente fala assim, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Gordura, obesidade é um estado inflamatório. Então, por mais que você não tenha parâmetros bioquímicos, né?
A internet. Tá, tá cortando um pouco mesmo. Hoje é três. Hoje o Instagram tá pregando uma peça na gente, né? Tá travando, tá travando. Tá travando. E a gente tá, né, aqui tentando ver o que é que faz, né? Pelo jeito é isso mesmo, né? Mas, Vocês me acompanharam? Vocês conseguiram me ouvir? não consegui ouvir tudo, não, França. Não. Eu tô achando que tá ruim tanto a conexão quanto a própria plataforma, né? O Instagram. Você tá nos ouvindo bem, não tá? Eu tô vendo aqui uma espectadora Você tá falando. nos ouvindo bem, França? A gente aqui tá te ouvindo bem, a da gente não sabe se é alguma localização, que você possa estar, que pode ter algum outro eletro, que aí pode Eu estar... tô do lado do roteador. Peraí que eu vou tentar resolver. Eu tô do lado. Peraí rapidinho, que eu vou tentar resolver aqui. Joelice. Vai ficar bom, Joelice. Daqui a pouco a gente... Oi? Restaura... Não, o pessoal aqui comentando que tá ruim mesmo. Tá. Só um momento. Ok. Vai falar muito, né? É porque tá bem ruim. Eu não escuto, eles não me escutam. E aí, gente, já estamos aqui, está entrando agora, nós estamos falando sobre alimentação saudável, também, né, de pandemia. Além disso, a gente vai falar também um pouquinho sobre alimentos in natura, qual a importância deles. Um pouco a internet. E aí, você tá melhor? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Inclusive, Sam aqui falou que tá ouvindo todos os dois. Não entendi, perdão. Tem uma pessoa aqui que está informando que está ouvindo tanto nós duas quanto você. Pronto, então vamos desenvolvendo, né? E aí, caso fique bem ruim, eu tento dar outro jeito aqui, ver se é a minha conexão, tá? Mas aí, Pronto, eu tava falando sobre a obesidade, eu não sei se... a pandemia. Isso. Pronto, então. Você falou que é processo inflamatório. Então, a obesidade é um processo inflamatório. Né? A obesidade é doença. As pessoas estão habituadas a falar assim, eu tô gordinho, eu tô acima do peso, mas meus parâmetros, né, meu exame de sangue, tá todo bonzinho, meu açúcar tá bom, meu colesterol tá bom. Não elimina o fato de que você está no estado inflamatório, certo? A obesidade é um estado inflamatório. E se tratando de doenças, de síndromes gripais, não só o Covid, né, como outras que surgem aí, outras patologias, a obesidade torna, sim, um grupo de risco, um grupo suscetível ao prognóstico negativo da doença, à evolução ruim da doença, né? Então merece atenção tanto quanto todos as outras doenças pré-existentes. Claro que umas um pouco mais, como doenças respiratórias, as pessoas que já têm enfisema, né, DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar crônica, merecem uma atenção ainda maior. Mas isso não quer dizer que quem está acima do peso, só porque não é diabético, não é hipertenso, né, não deva ter maior atenção e preocupação nesse momento. Exatamente. Problema de colesterol,
não tenho problema de pressão alta, não tenho que me preocupar com isso e vou continuar meus finais de semana comendo, exagerando um pouco, tomando a bebida alcoólica, que eu acho que exageradamente também é um fator que acaba prejudicando, né? Agregando mais algo prejudicial, né? Então, nesse caso, muitas pessoas pensam assim, né? Mas sem falar também que a hipertensão, ela é uma doença silenciosa. Muitas pessoas podem ser hipertensas, mas ainda não sabem porque ela ainda não se manifestou. Tá me ouvindo? É uma doença silenciosa, bem como a diabetes, né? A pessoa às vezes não sabe que é diabética, às vezes aquela pessoa que faz uma feridinha e demora a cicatrizar, tem uma dificuldade de cicatrização, mas não percebe que está associado aí ao aumento da glicose no sangue e não sabe. Quando vai perceber que está com açúcar muito alto, já está mesmo diabético e muitas vezes dependente de medicamento, né, para controle. Certo. Franci, me fala um pouquinho, qual é a dica que você pode dar para as pessoas que querem, na verdade, começar uma alimentação saudável? Quais alimentos que, como a gente diz, vamos começar pelas beiradas. Isso. Qual alimento você daria a dica para as pessoas acostumando o paladar aos poucos? Pronto, eu vou lhe dizer vamos começar assim, porque eu sempre costumava falar com os meus pacientes. Se você não precisa descascar, se sua avó não reconhece como alimento, se vem na caixinha, na embalagem plástica, não coma. Prefira os alimentos naturais, frutas, verduras, leguminosas, hortaliças, certo? Dê preferência sempre, eu quero tomar um suco. Eu quero tomar um suco de laranja. Ou eu vou chupar a laranja mesmo, pegar uma fruta bem suculenta, com bem suco, e chupar e aproveitar o bagaço e as fibras dessa fruta. Ou se eu quero ir me acostumando, eu quero ir me habituando, eu vou preparar um suco dessa fruta, ao invés de pegar lá aquele que vem na caixinha, Tetra Pak, abrir e tomar. Que ali tem resultados. Por mais que as pessoas associem, tem uns que tem aqueles sucos que vêm com leite de soja, que as pessoas associam a algo um pouco mais saudável. Não deixa de ser industrializado, não deixa de ser um alimento ultraprocessado, certo? E não tem muita relação com saúde. Então, se sua avó reconhece como alimento, e se você pega do pé, pode comer. Olha, tá vendo? Mas agora me veio uma pergunta de algumas pessoas que já souberam que a gente ia ter essa live. E aí me perguntaram, né, essa pergunta pra gente, que é justamente quais tipos de alimento a gente poderia consumir à noite que não prejudicasse a nossa reeducação alimentar e até mesmo ao nosso emagrecimento. Quais tipos de alimentos seria que você daria uma dica para a gente comer à noite? É a dúvida de muitas pessoas. Sempre a busca por alimentos leves e você vai dormir, porque você precisa fazer a digestão direito desse alimento. Então, tão importante quanto o que você de fato vai comer é se atentar ao horário, tentar comer umas 2h30, 3 horas antes de realmente ir para a cama, preferir alimentos leves, montar um planejamento, não pensar na hora. Vou comer 7 horas, 6h30 eu penso que eu vou comer, invento alguma coisa na geladeira e como. Não, monta um planejamento, é para isso que existe até o profissional de saúde, né? O profissional nutricionista, ele monta um planejamento todo estratégico para que a pessoa tenha uma rotina alimentar nesse período. Então, de manhã, a pessoa já sabe o que ela vai comer à noite, né? E tudo que ela come ao longo do dia vem colaborando, né, para que a alimentação da noite seja uma alimentação complementa a outra. Então, assim, a preferência por alimentos leves, raízes, evitar o açúcar à noite. Isso teve gente que não ouviu, que disse que travou. Que é optar por alimentos leves e raízes. É isso? Raízes, tubarim, né, um inhame, certo? Um cuscuz, que não? Um cuscuz não tem problema nenhum. O milho também você daria a dica para a pessoa também não ficar meio que empanzinada, porque a depender da proteína, a gente tem um retardamento em relação à digestão. Então, se a pessoa diz, eu não aguento ficar sem proteína, e aí? Principalmente a carne vermelha, né? Isso, justamente à noite há uma preferência por carnes brancas,
como filezinho de frango ou de peixe, ou até o ovo cozido ou pochê, e aí você vai modular a quantidade desse filezinho. Um filezinho na palma da mão. Um filé, na verdade, que dê na palma da nossa mão, medindo pela palma da mão. Travou um pouquinho. Só um errozinho técnico, mas... Travou um pouquinho a atenção para a gente. Pessoal, vocês estão ouvindo o Franciele? Voltou. Pelo menos não estou falando, voltou mais ou menos. Pessoal, se estiver ouvindo, falem aqui. Se não estiver ouvindo também, falem. Então, vai voltar para a gente. Vocês me ouvem? Agora nós estamos ouvindo. Pronto. Eu tô vendo aqui, acho que a Eliane disse que não conseguiu ouvir. Foi. Vou repetir. É. Certo? Sobre proteína, tá? Que é importante que a gente se atente não só ao tipo, né? Que a gente prefira carnes brancas, como frango e peixe, mas também a quantidade, como o Dai especificou aí, na palma da mão. Retira os dedos. A palma, somente a palma da mão. Né? Uma porção de 150 gramas acompanhada de uma saladinha, mas essa proteína ela pode entrar numa sopa, não é? Uma sopinha de legumes, ela pode vir com um ovinho cozido, ela pode vir de várias outras formas, né? Para a gente evitar também a monotonia alimentar, que é o que faz com que muitas pessoas não sigam as dietas, os processos de reeducação alimentar, é que eles enjoam de comer sempre a mesma coisa, né? Por isso que sempre é elaborado um plano de 3 opções de cardápio. Mas, Franci, fala um pouquinho pra gente também. Tá me ouvindo? Tô. Eu escuto vocês. Então, das pessoas se preocuparem mais ainda com a alimentação in natura para manutenção da imunidade. Porque nesse tipo de pandemia, a nossa imunidade a gente tem que manter sempre, né? Já que para quem não faz parte do grupo de risco, precisa ter uma imunidade boa para justamente não contrair, né? Sim. Pronto. Vou retificar aqui mais uma vez, aproveitando a oportunidade do Covid, e que é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Nos tempos que a gente está vivendo e com a quantidade de informação que é passada. Não existe shot, que a gente vê shot de imunidade, remédio tal, chá disso, chá daquilo. Não existe hoje na literatura, não há comprovação científica de nada que cure ou que impeça a pessoa de ser contaminada. O que acontece é que para todos, pessoas saudáveis, sem doenças pré-existentes, ou pessoas que têm alguma morbidade, alguma doença pré-estabelecida, precisam estar com a imunidade alta para evitar uma evolução negativa da doença, para evitar o estágio mais grave da doença, em que a pessoa precisa ir para o respirador, precisa ir para a UTI, né? E a alimentação, ela é importante, sim, nesse aspecto, nesse sentido. No entanto, tomar um chá hoje não vai lhe fazer nem curada, caso a pessoa já esteja com a síndrome, nem protegida. Hoje, o que protege são as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Mas a alimentação tem, sim, a partir da alimentação, como você se proteger, se defender, caso você seja acometida, para que você esteja em boas condições, seu organismo esteja em condições de lutar e vencer o vírus. Ótimo, maravilha. Agora também temos uma outra pergunta. Não faz sempre parte do tema, mas algumas pessoas me pediram para fazer essa pergunta em relação ao colágeno, que ele fortalece muito articulações, porque assim, a gente está falando muito de Covid, mas chikungunya e dengue tá demais. E a pessoa que tem chikungunya sabe das dores nas articulações. Então, o uso do colágeno
ele pode, de uma certa forma, melhorar para as pessoas que, se porventura chegarem a ter uma chikungunya, aquela dor pode ser um pouco menor, já que o colágeno fortalece. E outra coisa, o que você acha do colágeno no nosso organismo? Ele já produz, só que algumas pessoas 35 precisam, anos, né? a partir dos 25 anos, as pessoas já têm que começar a pensar, né, a repor, já começa a ter um déficit. Então, já se chama também quase que uma suplementação, tipo, natural, só que ela não vem só, tem que ter a vitamina C para ter, né, a eficácia. Então, o que você acha em relação também à questão do colágeno nisso tudo? Além do que o Claildes falou, ele realmente é necessário a gente estar tomando diariamente o colágeno? Pronto, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente conversar um pouco sobre o colágeno, tá? Eu vou começar falando sobre a função dele no nosso organismo e como ele é encontrado, tá? Ele é uma proteína, o colágeno é uma proteína que é encontrado amplamente. Ele está sendo produzido de maneira ampla no nosso organismo, porque ele tem função estrutural, de sustentação. Vamos dizer a grosso modo que ele ajuda na sustentação de órgãos e tecidos que não estão sendo seguros pelos ossos, né? Ele dá elasticidade, firmeza, sustentação. Então, ele é de extrema importância. É verdade que a partir dos 25, 30 anos, é uma causa natural, é o curso natural da vida, a gente vai perdendo, né? Diminuindo a produção, baixando a produção, e é natural. Isso é da vida, né? Faz parte da vida, envelhecer faz parte, né? Oi? Tudo começa a cair, a gente tem que repor, tanto mulheres quanto homens, né? Todo mundo. As mulheres sofrem um pouco mais porque a gente naturalmente já tem uma produção um pouco menor do que os homens. Então a gente sofre um pouco mais com relação a essa diminuição da produção, que é gradual. Não é assim, eu já tenho 29 anos, estou toda durinha, amanhã eu fiz 30 e vai cair tudo. Não, é gradual, mas acontece e faz parte. Como nós envelhecemos, desde o que a gente consegue ver a olho nu até a nossa célula. A gente envelhece em todos os aspectos, né? Então, além disso, exposição ao sol, má alimentação, estresse, álcool, que a galera tá abusando do álcool nessa quarentena, tabagismo, né? Poluição de modo geral, tudo isso influencia na produção do colágeno, influencia negativamente. Então, eu não tenho 30 anos ainda, mas eu bebo, eu fumo, eu sou sedentária, eu me estresso, eu não durmo, eu não como bem, eu tenho uma baixa produção de colágeno, sim. Né? A partir desse prognóstico, desses sintomas, certo? Então, a gente falou um pouco sobre colágeno, ficou ok, né? Uma proteína de sustentação. Agora, falando sobre suplementação de colágeno, tá? Como é que eu posso explicar? Não há indícios de que se você consumir o colágeno, o seu corpo vai identificar que seja colágeno. Por quê? O que é colágeno? Colágeno é uma proteína, e uma proteína é uma cadeia de aminoácidos. O nosso corpo, ele recebe a proteína e ele começa a quebrar. Isso faz parte da digestão. Ele começa a quebrar essa proteína até ela virar aminoácido. E a partir daí é que começa a ser formada os elementos proteicos necessários, que o corpo julga necessário. O nosso corpo é extremamente inteligente. Não há nada que saiba mais do que sobre o que o nosso corpo precisa, além do nosso próprio corpo. O nosso corpo sabe o que é preciso. Então, o que pode acontecer? Eu posso tomar colágeno, eu recebo uma cadeia de aminoácido, o meu corpo recebe essa cadeia, mas eu estou precisando de outro elemento, além do colágeno. Então, meu corpo vai quebrar, vai pegar essa cadeia de aminoácidos e vai formar, vai sintetizar um outro elemento que meu corpo está precisando, que não necessariamente pode ser colágeno. O nosso corpo... Mas que pode falar. Se faz necessário até mesmo um consumo nesse caso, porque vai repor onde está faltando, de certa forma, né? Esse aminoácido. Mas é aquela coisa, Dai, tudo que é demais sobra. É um pouco irresponsável falar sobre o consumo do colágeno
depois dos 30 anos e tal, porque o nosso corpo, eu posso suplementar colágeno, mas o meu corpo só vai fazer o que eu preciso. E ele vai usar o fator idade. Eu vou produzir exatamente o que eu preciso para a minha idade, entende? O que não for necessário vai ser excretado. E aí eu vou suplementar o colágeno, e eu vou suplementando não só o colágeno, qualquer outra proteína. E essa suplementação, se eu não preciso, eu posso sobrecarregar alguns órgãos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pronto, se eu não preciso desse aminoácido, dessa proteína, né, que não, pode não ser o colágeno, pode ser o whey, que é tão falado, tão visto, pode ser qualquer outra. Se eu não preciso... Menina também fala muito. Se eu não preciso desses elementos, se o meu corpo não precisa, ele excreta, ele elimina. E para ele eliminar, os meus órgãos precisam trabalhar. Então, se eu faço os meus órgãos trabalhar, eu sobrecarrego eles. Às vezes, desnecessariamente. Então, essa avaliação sobre suplementação, ela precisa ser feita com um médico, com um profissional de saúde, com um nutricionista, para poder olhar a necessidade da suplementação. O fato de você ter um pouco mais de idade, o fato de você achar que você tá para tomar, porque de repente você está com a pele um pouco mais flácida e tudo mais, ela não é fator predominante para o consumo. E não significa, uma coisa que é para ficarem bem atentos, comprar o colágeno não significa que você vai, que seu corpo vai converter esse elemento que você consumiu em colágeno. Como ele vira aminoácido no momento de absorção, ele vai converter, o corpo vai formar o que estiver sendo necessário. Que pode ser colágeno? Pode, mas pode ser qualquer outro elemento. Entendi. Vai de acordo com a necessidade do corpo. Exatamente. No final das contas, quem manda, por mais que a gente fale, é o nosso organismo. A gente é uma máquina que funciona, assim, é uma máquina metódica. Ela faz tudo do jeitinho que tem que ser para ficar tudo certinho, sabe? Ela não faz nada nem para mais, nem para menos. Quando faz para mais ou para menos, é porque tem alguma patologia associada. Tem uma pergunta. Olha, Pergunta aqui de Teus Bastos. Essa suplementação para atletas. Tá lendo? Mas pode falar. Não, você tá lendo, ele pediu para. É para você mesmo essa pergunta. Essa suplementação para atletas interfere na sobrecarga dos órgãos caso haja uso de suplemento aliado a uma boa alimentação? Bom, Teus, como eu estava falando, né? A gente falou sobre o colágeno, mas eu ainda deixei bem claro que se aplica a suplementos de modo geral, certo? A suplementação para atletas, seja ela qual for, existem várias, né? Existem suplementos proteicos, outros suplementos que são de carboidratos, né? Para dar energia. Todos eles tomados sem uma indicação médica e nutricional, pode sobrecarregar, sim, órgãos vitais, como o rim, como o fígado, e trazer consequências sérias, severas. Insuficiência renal é grave. E o uso do jeito que está sendo feito, sem atenção, simplesmente chegar na farmácia, na loja de suplementos e comprar e tomar. E normalmente as ingestões indicadas são exorbitantes. É uma quantidade muito alta de proteína, principalmente, que é pedido, certo? Como eu estou dizendo, o corpo elimina, mas para ele eliminar, ele precisa fazer com que alguns órgãos vitais trabalhem. E a sobrecarga desses órgãos causa doenças sérias, seríssimas. Então, é importante, quando você se alimenta bem, se você é atleta de academia, de 5 vezes por semana, e se alimenta bem, dorme bem, eu particularmente não vejo necessidade de suplementação. Se você faz o uso da alimentação correta, in natura, direitinho, dorme bem, não fuma, não bebe, e é atleta de academia, não é atleta de alta performance, não há necessidade, porque o nome já diz tudo, é suplementação.
ele existe para suplementar, para compor a alimentação. Foi feito para atletas de alta performance, que na alimentação não conseguia alcançar a necessidade. Ele suplementa, ele não substitui. Ótimo. França, deixa a gente te fazer uma perguntinha rapidamente. Você consegue ver o horário? Porque Temos tempo ainda. a gente... 3h40. Ah, pronto. Para o Instagram, que desligar a Porque gente. aconteceu isso com a gente na semana passada. Na semana de a gente aqui julho, dançando e desligou. É 1 hora. Ó, gente, ainda temos um tempinho. Acho que hoje ele não expulsa a gente, não. Pronto. É 1 hora, fechadinho. Eu lembrei agora de você, uma coisa também sobre dúvidas de criança. Você que tem filha, que está em casa e criança, toda hora quer comer, dá vontade de dar um prato de feijão para ver se enche a barriga logo. Imagina, né? Feijão com farinha, como farinha. Como é a alimentação? Como é que está sendo a alimentação das crianças nesse período que toda hora tem fome? Eu acho que é ansiedade, né? As crianças toda hora tem fome. E não são só as crianças, mas eu prefiro falar que são as crianças. Tem as crianças Porque grandes. tem Tá botando a culpa nas crianças, né? algo que dê uma ansiedade legal para não ficar aquele toda hora, pelo menos de 3 em 3 horas, não que seja uma regra. Mas realmente você acaba de almoçar, supondo que você almoça 1h da tarde, quando dá 2h30, a barriga já está pedindo algo, né? Que também pode ser água, tem essa questão. Às vezes não é a barriga, às vezes é a cabeça. Verdade, Entendeu? verdade. No caso do adulto, principalmente. A criança ela tem uma necessidade energética diferente do adulto, né? A criança gasta muita energia, corre, mesmo em casa, a criança ela dá um jeito. Ela corre para um lado, ela corre para o outro, ela brinca, ela inventa. É difícil você ver criança parada. Então ela tem uma necessidade energética maior, assim, né? Um aporte, precisa comer mais vezes ao dia. E ela come menos também durante as refeições. Então, precisa aumentar a quantidade de vezes que se come. E o segredo é... Olha, rapidinho, de nada, Teus. Outra dúvida, aproveita aqui que a gente já tem 20 minutos. Ele está querendo pelo esclarecimento. A questão é, o que você oferta? Dá o almoço à criança certinho. Vamos começar do café da manhã. A criança acordou, um café da manhã forte, uma vitamina, né? Um pedacinho de bolo caseiro, por que não? Um bolinho de cenoura, um bolinho de leite, por que não, né? Uma vitamina, uma frutinha. Até, dependendo do horário que essa criança acorde, antes de meio-dia, ela tá com fome de novo. Então, uma fruta. A oportunidade que está todo mundo em casa de buscar receita na internet, fazer uns cookies, um biscoitinho, uns bolinhos, cupcakes diferentes, né? Buscar outras. Isso. Aproveitar essa oportunidade, que normalmente as mães, elas falam que dão muito industrializado por não ter tempo de preparar. Então, a oportunidade pode ser agora, né? Eu sei que às vezes realmente o tempo da mãe é corrido, mas muitas vezes é uma questão de planejamento. A gente se planejar direitinho, se organizar, a gente consegue fugir um pouquinho desses salgadinhos, desses sucos de caixinha, né, do industrializado. E no caso da criança tem necessidade energética sim. Criança corre, brinca, pula, é você escolher o que você vai dar. Você tem a opção de dar uma banana ou um pacote de biscoito recheado. É isso? Isso é verdade. Não pode fazer uma salada de frutas, né? Ao invés do refrigerante, do salgadinho. Agora sim, também, né, França? Isso é algo que deve ser trabalhado desde cedo. Porque é muito difícil você chegar para uma criança de 10 anos e dizer tome uma banana no lugar de um biscoito recheado, sendo que você acostumou ele a isso. Né? É muito difícil. Por isso que a introdução das frutas desde cedo é melhor. Né? E uma dica que eu dou às crianças grandes é o seguinte também. É algo que eu fiz comigo, gente. Que, por exemplo, normalmente quando você está em uma casa, você está fazendo a reeducação alimentar, e nesse momento, como o França ele mesmo falou, está todo mundo em casa, aí normalmente, em vez de fazer maratona de engordice, né? Hoje eu vou fazer feijoada,
Aí o que é que você faz? O que o pessoal fazer? Na sua vez, você não come aquela comida e busque na sua mente você preparar a sua comida, mesmo você com fome. Porque você, quando começar a preparar a sua comida, mesmo você com fome, você, aquele tempo que está ali, você já tá botando na sua mente para o que? Aguardar, ter calma no comer. Porque até mesmo quando você vai comer, você come de vez que você nem sente. Então, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a preparar minha alimentação. Aqui em casa, minha mãe fazia de tudo. Eu dizia, não, deixa aí o meu separado que eu vou fazer. Aí eu ia para a cozinha preparar meu peixe, preparar meu arroz, a minha salada, entendeu? Eu preparava, eu colocava no meu prato. E aí eu ia comer olha, e eu comecei a exercitar isso na mente. Então, é uma dica também que fica aí. Porque nesse momento, é como você falou, muita gente dá desculpa. Essa que é a verdade. Como você falou, tem um tempo para procurar coisas mais saudáveis. E por incrível que pareça, não somente essa live com você, Franciele, como outras que está tendo com os profissionais de educação física e também da saúde, que muita gente diz, eu vou fazer, ou eu vou assistir, não faz, procrastina. E normalmente as pessoas dizem, não vou dessa vez fazer hoje alguma coisa, não, vou deixar para a próxima oportunidade. Que próxima que vai ficar para a próxima, que vai ficar para a próxima. Porque, infelizmente, é do ser humano procrastinar e jogar tudo com a barriga. Porque quando tudo voltar ao normal, gente, você tem que estar normal. Porque quando tudo voltar ao normal, você vai dizer, voltou ao normal, não tem um tempo. E não mudou em nada. E é como o Francis falou, tudo começa daqui, ó. Tudo começa daqui. Muitas vezes você não está com fome, você está com vontade de comer porque você está à toa, você está sem fazer nada. Quantas vezes, até a gente mesmo, abre a geladeira para nada. A gente abre a geladeira para nada. Acabou, né? Perfeito! Você falou tudo. Não é? Abre a geladeira para nada. Eu digo, meu Deus, que eu abri a geladeira, eu digo, peraí, pego a garrafa de água, eu vou ficar com minha garrafa de água na mão. Aí fome não era. Porque quando a gente está com fome, a gente procura logo alguma coisa. É nada, é vontade. Né? Aí se abrir um chocolate, come. Né? Então são as escolhas que você faz. Né? E voltando nessa coisa da criança, que Clay estava dizendo sobre a dificuldade de ofertar fruta, né? Em detrimento do industrializado, do recheado, tudo é uma questão de hábito. Quando a gente tenta mudar esse hábito, quando a criança já é um pouco maior, claro que a gente vai encontrar dificuldade, né? Mas tão importante quanto o hábito, talvez seja o exemplo. Também não dá para você estar enfiando banana, maçã na boca da criança e comendo biscoito recheado. Isso, perfeito. Então você seja exemplo dentro de sua casa. Se você não comprar, não vai ter. Quem é mais velho dentro de casa, não é? Então, se você não comprar, não tem. E aí oferta outras coisas. É um trabalho de paciência, sim, porque criança, ela testa a nossa capacidade de paciência mesmo, mas não é impossível. Não é impossível. E muitas vezes é mais fácil educar a criança do que o adulto. Com certeza, e é por isso que... Verdade. E é por isso que também é necessário até o próprio adulto, quando ir ao mercado ou for fazer alguma compra, ele nem começar pela área industrializada e outra aí de barriga cheia. E muitos não fazem isso não. Não ir para o mercado com fome. A fome é um péssimo conselheiro. Primeiro que a fome te faz pensar no carboidrato, porque você quer ter energia para se manter de pé. E aí você procura os mais simples, o biscoito recheado, o chocolate, a torta doce. Você nunca vai na fruta, no aipim, na banana da terra. Você não vai. Você vai nos açúcares simples. Então, Franci, a sua dica para o meio da tarde, por exemplo, igual agora que a gente está chegando 4 horas, 5 horas, eu estou com fome. Quer que eu... A hora da fome. O que eu tô ouvindo aqui, já ali, se ela botou algo, eu acho que eu entendi mais ou menos. Ela pediu uma dica de algo que, para essas pessoas que querem mastigar o tempo todo, o que fazer. Aí eu me lembro uma tia que eu tenho, uma vez ela comentou que ela fazia palitos de cenoura. Ela cortava a cenoura em palitos e aí quando dava vontade de comer algo, ela ia na geladeira e comia. E aí eu não sou muito... Eu gosto mais do pepino, eu corto a rodela de pepino, deixo na geladeira. Então, fruta. Quando dá agonia que eu vou na geladeira, pepino, que eu gosto pra caramba.
é uma opção, né? Coco tem uma opção muito bom para quem tem, pra gente, mulher que tem TPM, que às vezes tem uma necessidade de doce quando tá chegando, né? O pico menstrual. Coco, pega o coco, faz as lasquinhas dele como se fossem chips e bota pra assar. Opa, Faz sai. ele, Olha. ele fica crocante, como um chipzinho. E se quiser E colocar ali açúcar mascavo, aquela pessoa, mas eu queria um docinho. Açúcar mascavo seria uma alternativa? Ou uma canela. Vamos tentar tirar um pouco a açúcar. Vamos polvilhar a canela no coco, porque coco já é uma fruta um pouco doce, Perfeito. né? Maravilha. A canelinha pega um punhadinho, fica ali distraindo. Como fica em chips, você fica ali perdendo tempo mastigando. Quando você vê, passou a sua vontade, você comeu o seu docinho e tá tudo certo. Ah, E a maravilha. pipoca também seria uma alternativa, agora sem óleo. A pipoca sem óleo, sem leite condensado, sem chocolate. Sem dúvida. Porque Esse- o pessoal tá liberando pipoca, aí bota tudo e tá tudo... Ó, Matheus Vai bem. Mateus fez outra pergunta aí, se for pergunta. Alimentos saudáveis para ajudar no ganho de massa Veja que magra. existe dois biotipos, dois tipos de corpo, que é a ingestão de forma equilibrada de alimentos saudáveis ajuda no ganho de massa magra e a perda de gordura ruim também. Mas eu queria saber, e aí parou a pergunta. Ele não fez a pergunta, mandou a explicação, mas não fez a pergunta. Ele falou sobre biotipos, né? Existem os biotipos. Né? Tem pessoas que têm uma facilidade maior de acúmulo de gordura na região abdominal, outras que têm um acúmulo de gordura maior na região dos quadris e coxa, outras que não acumulam tanta gordura assim, né? Que a gente fala que é magro de ruim, né? Existem sim os biotipos, e todos eles, olha, ele terminou. Aqui pra... Só que eu não tô vendo. Eu vi e apagou. Foi rápido. Considerando os biotipos, a retirada do carboidrato para o emagrecimento ou perder peso é uma boa? Provavelmente Deus. quer dizer que será que se a pessoa quer emagrecer, se tirar, depender do Do biotipo, biotipo. o carboidrato ela não vai ficar flácida? Será que é uma boa se retirar? Tá tudo bem? Não vai ter problema algum? Pronto. Primeiro, o carboidrato, a função dele é energética, tá? Então, ele não tem muita relação, assim, com flacidez. Flacidez é proteínas, certo? O colágeno é uma proteína. E segundo, não é uma boa. Como eu falei, carboidrato é energético. Você precisa de energia, certo? Se você tira a fonte de energia para você perder peso, porque você precisa de energia para poder perder peso, o seu corpo vai buscar um outro substrato, a proteína. Aí você começa a perder massa magra, porque seu corpo está tirando da proteína, substrato energético para poder te fazer perder peso. E aí você entra no loop de desnutrição. Você deixa de ser saudável, você emagrece. Óbvio que você emagrece, porque você retirando carboidrato, você vai diminuir a ingesta diária. Você não tem como consumir a mesma quantidade de proteína, nem que você quisesse, você não consegue. Perfeito. Né? Então você não é uma boa ideia. Você precisa, sim, de um mínimo, vamos colocar assim, recomendado de carboidrato para se manter em pé, para te dar energia. Aí a gente tem que ver as escolhas desse carboidrato. Evitar açúcar simples, industrializados. Então, vocês vão pegar carboidratos complexos, de alto valor biológico, né? Os alimentos in natura. Se você puder, de repente, evitar o açúcar, até o mascavo mesmo, porque não é porque ele é mascavo que ele deixa de ser açúcar. Ele continua sendo açúcar. Então, se você é realmente determinado e quer perder peso, uma alternativa é começar a ir retirando, de repente, o açúcar, né? E vai tirando os industrializados e trocando os carboidratos simples. Em vez, a alternativa é ir por mascavo e com o tempo tirar tudo. Exatamente. Tem gente que não passa por mascavo, vai diminuindo, continua com cristal, mas vai diminuindo, até zerar. E realmente fica frio açúcar, não tem nada. Tem Tem mais uma uma pergunta pergunta aqui de aqui. Jesus sobre o coco. Pouco. Quanto ao coco, ele tem muita gordura. E essa gordura não é prejudicial para quem tem colesterol, pelo que eu estou entendendo? Essa é a última pergunta que o Francis vai responder por causa do tempo, viu, tempo. gente?
Pronto, vamos lá. A gordura do coco não é uma gordura saturada, é uma gordura de origem vegetal, né? É uma gordura boa, não é assim como o abacate também, não é uma gordura ruim. Isso não significa que eu vou comer um coco, vou comer coco todo dia, vou me esbaldar no coco. Não, mas isso significa que você, mesmo você tendo CNP colesterolêmica, tendo o colesterol alto, você pode sim, é uma opção saudável sim, em relação ao biscoito, que às vezes a gente pensa que biscoito, água e sal não tem nada, mas biscoito, água e sal tem gordura trans, que é uma gordura perigosíssima, principalmente para quem tem colesterol alto, para quem tem problemas cardiovasculares. A gente se ilude com um biscoitinho que não tem nada, que não tem gosto de nada, mas antes do coco. Isso, mas antes do coco, a gente vai, claro que tudo que é demais é sobra, isso é mantra. Poxa, Mas amamos. Se deixar, vai ficar aqui, né? Só que a live Vamos vai ficar só uma hora. Amamos realmente, foi um esclarecimento obrigada. maravilhoso os A gente esclarecimentos. vai lá no marcar site. outra, viu, Fran? Vamos ver se Porque- marcamos outra, sem dúvida alguma. O pessoal tem muitas dúvidas. Tem gente que não conseguiu estar aqui com a gente. Pediu para que a gente gravasse. Por isso está Isso, tendo está dose gravando. tripla quase aqui. Gravando por causa do horário, né? Nem todo mundo teve esse tempinho da agora 3 horas. Então, vamos, foi muito esclarecedor. E vamos ver se a gente marca a próxima. Com certeza. tá certo. Certo? E já agradecemos também, não somente a você, presença. a presença de todos que puderam se fazer presente hoje aqui na nossa live. E aguardem a próxima. as Fiquem próximas. atentos, já vai aguardando as perguntas. Isso mesmo. Isso, faça as anotações, E certo? Para a gente poder conversar, fazer só mesmo uma tirada de dúvidas, né? Exatamente. Exatamente. se vocês quiserem tirar dúvida, tem o Instagram de Francis aí O também. Instagram dela aí vocês anotem, segue ela e aí fica também perto de qualquer novidade. Tá? Qual o seu Instagram? Franciele Alcântara, não é isso? Franciele Alcântara, isso, com 2 Is e 2 Ls. Gente, meninas, muito obrigada, tá? Pelo bate-papo, foi bem legal, gostei, descontraído. Obrigada a todos que se comunicaram, que a ideia é essa, né, gente? A gente se comunicar, conversar, né? Vocês perguntam, a gente responde e vai, a partir daí vai fazendo um ciclo de conversas, né? Certeza, Muito certo. obrigada. Tchau, Veja a tchau, hora dessa Sandra. pandemia acabar. meu Também Deus. acho. Muitos planos. Tchau, Fran. Tchau, obrigada. Olha só, muita pergunta no Instagram dele. Gente, a gente fica por aqui. Samanta tá é certo? Franciele Alcântara. 2 I e 2 L's. Isso. A gente fica por aqui. Obrigada. Obrigada ao pessoal, a todo mundo. Até a próxima live, que será amanhã, com dicas sobre como a gente diminuir aquela ansiedade, como harmonizar, nos equilibrar de dentro para Terapia fora. holística. Com a viu? terapeuta A gente vai falar muito floral, sobre vai falar florais sobre de bar. Isso mesmo. Fiquem ligados, tá bom? Amanhã, às 18 horas, aqui no nosso canal Ativamente Saúde. Tchau, tchau, tchau. gente.